E no vídeo de hoje eu quero conversar com você aí, dona de casa, bolsista, estudante, às vezes você tá morando no exterior e tá preocupado com as suas questões previdenciárias, com a sua aposentadoria, com os demais benefícios que você pode ter no INSS. Você pode garantir esses direitos. Você sabia que tem jeito? Tem um código certo, tem uma forma certa de gerar guia para você pagar o INSS e garantir esses direitos previdenciários? Você quer saber mais? Quer saber como é que funciona isso na prática? Vem comigo! Pois bem, nós temos dentro da Previdência Social os segurados facultativos e os segurados obrigatórios. Via de regra, os segurados obrigatórios são obrigados a pagar o INSS, porque o INSS é um tributo, inclusive um tributo federal, não tem para onde correr, né? Aquelas pessoas que trabalham de carteira assinada, às vezes trabalham por conta própria, essas pessoas já pagam o INSS porque elas são obrigadas, né, de acordo com o rendimento que elas têm ali, né, com a remuneração que elas recebem. Por exemplo, quem trabalha de carteira assinada já tem desconto ali direto da folha de pagamento, né, não tem para onde correr. E eles garantem seus direitos previdenciários com isso, não só as aposentadorias, mas os demais benefícios, que são o quê? Salário maternidade, deixar a pensão por morte, às vezes um auxílio doença, né? Ficou doente, auxílio doença, aposentadoria por invalidez, né? Que são os benefícios por incapacidade. Então, todos esses benefícios aqui você consegue só pagando o INSS. E quem é obrigado a pagar, tá garantido, né? Eu vou falar assim, né? Preciso completar alguns requisitos que eu falo aqui no meu canal, não é o tema aqui agora. São benefícios que, se ele pagar direitinho, completar os requisitos, ele consegue sim pedir esse benefício junto ao INSS. E agora, os facultativos, que é o tema desse vídeo aqui hoje, são aqueles segurados que não têm obrigatoriedade de pagar o INSS. Só que muitas dessas pessoas não sabem que podem pagar o INSS como facultativo. Você, por acaso, você acabou de sair do seu emprego, não está trabalhando de carteira assinada, está desempregado, inclusive está até recebendo seu seguro-desemprego, você pode estar prosseguindo o pagamento do seu INSS como facultativo, que eu vou ensinar aqui na prática como que gera guia e como que paga. Se você está nessas condições ou está morando fora do Brasil, já contribuiu por um tempo aqui no Brasil, não quer perder suas contribuições e quer voltar a pagar para pelo menos preencher os requisitos, garantir uma aposentadoria aqui no Brasil. Pode também. Um estudante, um bolsista. Então, os facultativos são todas essas pessoas que não se enquadram como obrigatórias, tá bom? Então, os facultativos não trabalham por conta própria. Via de regra, elas não trabalham por conta própria, não recebem nenhuma remuneração, mas elas querem garantir os seus direitos previdenciários. Inclusive, uma pessoa que às vezes deixa de pagar o INSS, não se aposenta, que assim, são casos que acontecem muito aqui no escritório, que eu vejo muito, até nos comentários aqui no próprio YouTube. Donas de casa, muitas donas de casa, né, tá ali cuidando da casa, do dia a dia, dos filhos, do marido, e ela esquece da aposentadoria dela, ela esquece ou nem sabe que pode se aposentar. E tem outros direitos junto ao INSS, como até um salário maternidade, por exemplo. Se você é dona de casa, fique atenta nesse vídeo aqui, porque sim, você deve, na minha concepção, sim seu INSS e fazer jus aos benefícios previdenciários. E para depender só do INSS, também você vai fazer outros investimentos. Aqui é uma garantia de que você vai ter, sim, um benefício previdenciário aí na sua velhice, ou quando você precisar ficar doente, vai saber, né, engravidar, enfim. Muito importante você, como facultativo, mesmo tendo a obrigação de pagar sim o seu INSS a partir de agora, ou voltar a pagar. Então, sem mais delongas, vamos entender na prática como fazer isso. A primeira coisa que você aí precisa saber é acessar um sistema que se chama SAL, Sistema de Acréscimos Legais. Esse sistema aqui é o sistema da Receita Federal, onde você vai conseguir gerar a guia para começar a pagar seu INSS. Então, você vai clicar, digitar aí no Google SAL, vai colocar aqui, ó, Sistema de Acréscimos Legais. Se você entrar aqui dentro, você vai ver essas opções. Você pode ver nesse formato dessa tela que eu acabei de entrar, pode aparecer assim para você, ou pode aparecer assim. Essa página aqui, inclusive, ela vive mudando. Vou escolher essa opção aqui, é do site Gov, pode ficar tranquilo. Primeira coisa que você vai
precisar fazer? Você vai ter que escolher essa opção aqui de facultativo. Nós estamos falando dos segurados facultativos. Qual é o próximo passo aí para gerar sua guia e começar a pagar seu INSS? Digitar o número do seu NIT, PIS, PASEP. Você encontra essa numeração aqui, ó, bem no início da sua carteira de trabalho. Ela vem escrita aqui, ó, PIS ou PASEP, se algum dia você já trabalhou de carteira assinada, tá bom? Então você vai precisar dessa informação. Se você não achar na sua carteira de trabalho, geralmente você vai encontrar esse mesmo número lá no seu extrato previdenciário, que é esse documento aqui, ó. Esse extrato previdenciário é a sua vida contributiva, é um documento que fica dentro do INSS. Você consegue baixar esse documento pesquisando e entrando no site Meu INSS. Via de regra, você consegue baixar nesse site aqui, ó. Você digita Meu INSS no Google, clica aqui na opção, aqui você vai digitar seu CPF, a senha que você tiver criado e vai ter uma opção lá dentro desse aplicativo para você baixar seu extrato previdenciário. E ao baixar seu extrato previdenciário, você vai precisar desse número aqui para prosseguir com a geração da sua guia. Então, eu vou prosseguir aqui digitando o número do meu NIT, só para você ver como que gera a guia. Você vai digitar aqui, ó, não sou um robô, e vai aparecer algumas informações aqui para você fazer essa confirmação, consultar. Ok. O que vai acontecer aqui agora? A primeira coisa que você vai fazer, assim que você digita aqui os seus dados de NIT, PIS, PASEP, você vai olhar a categoria, vai confirmar, você vai olhar o seu número do NIT e o nome do contribuinte, porque, ó, imagine só, você vai pagar o INSS. Você não pode pagar o INSS para outra pessoa, tem que ser para você, então tem que confirmar esses dados. Inclusive, se você identificar que tá errado, você precisa do INSS para estar verificando essas informações, tá bom? Para você começar a pagar seu INSS ou voltar a pagar seu INSS do jeito certo. Com bastante cuidado na hora que você for passar por esse passo aqui, tá bom? Então, no meu caso aqui tá tudo certinho, eu vou confirmar e vou prosseguir. O que vai acontecer aqui? Cálculo de contribuição filiados antes de 29 de novembro de 99. Nesse caso aqui, é um exemplo de uma pessoa que começou a pagar seu INSS antes de 29 de novembro de 99. Só que lá no início você tem a opção de escolher o pagamento, caso você tenha começado a pagar a partir dessa data. No meu caso aqui, eu não fui antes de 99, eu fui depois, então eu vou cancelar aqui, vou voltar. Deixa eu voltar aqui nos acréscimos legais, que eu vou escolher a opção certinha, ó. Vou voltar aqui nesse sistema e vou escolher a opção. Se você é um contribuinte filiado antes de 1999, você vai escolher essa opção aqui, que é o quê? Você começou a pagar seu INSS antes dessa data, tá? Você está falando para o INSS, ó, eu já pagava meu INSS aqui antes dessa data. Aí você escolhe essa opção. Se você começou a pagar após essa data, você vai escolher essa opção. Você vai descobrir analisando seu extrato quinis. No meu caso aqui, ó. O meu primeiro emprego de carteira assinada foi em 2012. Exatamente, comecei a pagar o INSS. Então, foi depois de 99. Eu confirmei essa informação. Se não tiver no seu CNIS, você olha na sua carteira de trabalho. Ou você vai se lembrar dessa data. Tenta se lembrar dessa data aí. Eu vou voltar aqui, ó, e vou escolher essa opção, pro meu caso, tá? Aí eu clico aqui em acessar, volto aqui em facultativo e digito de novo o número do meu NIT. Então, presta atenção nessa primeira etapa, para você não errar na geração da sua guia, tá bom? Vou clicar aqui não sou um robô, vou continuar, vai aparecer aqui os meus dados novamente, vou confirmar. Agora sim você vai começar a gerar a sua guia. Qual é o seu código de pagamento? Vamos lá, que são informações importantes aí, pega papel e caneta para você não se enrolar aqui nesse momento, que é um momento muito importante. Nós temos 3 códigos de pagamento aqui junto ao INSS. Nós temos o código 1406, 1473 e o 1929. São códigos que você vai precisar ter atenção, porque cada código significa um tipo de pagamento, uma forma de pagamento. Se você escolher pagar no código 1473, presta atenção, anota aí. O código 1473 vai te dar a opção de pagar somente 11% sobre o salário mínimo vigente. Então, por exemplo, eu estou gravando essa aula aqui dia 15 de julho de 2025. O salário mínimo vigente está R$ 1.518.
Se eu pego esse código 1473 como facultativo, eu vou mandar exatamente para o INSS um valor de um salário mínimo todo mês, como base contributiva, porque eu preciso calcular a minha guia com uma base de pelo menos um salário mínimo e não pode ser superior ao teto previdenciário. Tem essa regra aqui. E exclusivamente nesse código aqui, o 1473, você vai ter que pagar justamente com o salário mínimo vigente. Então, se eu for gerar guia nesse tipo de código aqui, eu estou falando INSS assim, INSS, calcula para mim 11% do salário mínimo vigente. É esse valor que eu vou desembolsar, vou tirar do meu bolso e vou te passar. Só que aí na hora que você for fazer seu cálculo dos meus benefícios, né, de uma aposentadoria, você vai considerar como sua base contributiva um salário mínimo. Inclusive, quem paga nesse código 1473 tem que ter muito cuidado. É um código que você vai estar pagando a alíquota de 11% sempre sobre um salário mínimo. Não pode aumentar. Se você paga a vida inteira seu INSS 11% sobre um salário mínimo, você está mandando um salário mínimo para o INSS todo mês. Se for fazer o cálculo lá da sua aposentadoria ou outro benefício que você venha a ter futuramente, o INSS vai considerar essa base. Possivelmente, provavelmente você vai se aposentar com um salário mínimo, vai ser fixado. Então tem muita gente que me pergunta, então quer dizer que eu vou aposentar com um salário mínimo? Se eu pagar nesse código de 11% no 1473? Se for a vida inteira, sim. Só fixado isso aqui. Na hora que for fazer o cálculo, ele é certíssimo que você vai aposentar somente com salário mínimo. Outra coisa que você tem que saber desse código aqui, que é na alíquota de 11%. Se você, sei lá, às vezes você está pagando como facultativo agora, você trabalhou um bom tempo de carteira assinada, né? Como eu disse, estava lá pagando como segurado obrigatório, estava descontando direto a sua folha de pagamento, enfim, era via carteira de trabalho. E você ficou desempregado e agora você vai pagar como facultativo para garantir seus direitos previdenciários. E lá na época que você trabalhava de carteira assinada, você ganhava, sei lá, 5 mil reais. É um exemplo, tá? Que eu vou dar. Você ficou trabalhando 20 anos nessa empresa ganhando 5 mil, 6 mil reais. E agora, como facultativo, você vai vir aqui gerar a guia e vai escolher esse código 1473, pagando 11% sobre o salário mínimo. Vai aposentar com salário mínimo? Não significa que vai aposentar com salário mínimo, tá bom? Então separa essas coisas aí. Porque o valor da sua aposentadoria vai depender muito mesmo da sua média, de como você vem pagando aí durante a sua vida toda, e não apenas uma contribuição, tá bom? Agora, se pagar a vida inteira sobre um salário mínimo, é certeiro que vai aposentar com salário mínimo. Claro, se você quiser saber mais sobre o assunto, tem vídeos aqui no meu canal falando sobre cálculos, sobre essa questão do valor final da aposentadoria. Mais importante, o que eu quero alertar aqui, se você escolher esse código 1473, tenha ciência de que você vai estar mandando somente um salário mínimo para o cálculo da sua aposentadoria ou qualquer outro benefício junto ao INSS. Você não consegue pagar mais nada, é sobre 11% sobre esse valor. Esse tipo de código vai garantir apenas a aposentadoria por idade, na regra de transição por idade, tá? Depois da reforma temos a regra de transição por idade. As aposentadorias por tempo de contribuição você não vai ter direito, porque é um código exclusivo para as aposentadorias aqui por idade, né? A programada ou a transição por idade. E os demais benefícios, salário maternidade, pensão por morte, auxílio doença, enfim, só exclui a possibilidade de você se aposentar em uma das regras por tempo de contribuição, que eu vivo falando aqui no meu canal, só para te explicar. Hein? Pedágio 50%, pedágio 100%, tempo e idade mínima progressiva, regra dos pontos, especial para agentes nocivos. Essas 5 regras aqui, todo período que você pagar nesse código, 11% sobre um salário mínimo, você não vai computar para esse tipo de aposentadoria aqui. Se futuramente você se arrepender, tem uma informação extra que se você se arrepender futuramente de ter feito isso, tem como corrigir, né? Mas se você já se planejou, já sabe qual é a sua melhor aposentadoria, vamos supor que você já sabe que é o pedágio de 100%. Então você não vai fazer besteira de pagar seu INSS no 1473, sendo que você precisa de tempo de contribuição para entrar para esse tipo de aposentadoria. Outra questão sobre esse código aqui, 1473, na alíquota de 11% sobre um salário mínimo. Vai anotando que são informações importantíssimas, tá? Quem pega nesse código aqui não consegue levar tempo do INSS para um regime próprio, que hoje você está estudando para um concurso público. Tá? É um exemplo aqui para você. Você está estudando para um concurso público, mas você quer garantir seus direitos no INSS. Vamos supor que você está pagando seu INSS como facultativo todo mês. Só que aí você passa nesse concurso.
começa a trabalhar concursado, como servidor público em outro regime previdenciário. Não vai ser pelo INSS mais, vai ser em outro regime previdenciário. Você tem a opção de garantir a aposentadoria lá nesse regime próprio, como servidor público, e continuar pagando seu INSS em paralelo, mas já não vai ser nessa opção, seria de outra forma. Esse tempo que você pagou aqui nessa guia como facultativo, esse período que você veio pagando como facultativo, se algum dia você quiser pegar esse tempo e levar lá para o regime próprio, porque os regimes conversam entre si, você pode trazer tempo de lá para cá para ajudar no INSS, pode trazer tempo, levar o tempo do INSS para lá, né, para ajudar lá no servidor público, como também pode escolher ter duas aposentadorias, dá para fazer isso. Agora, a informação importante aqui, se você pagar no Código 1473, 11% sobre um salário mínimo, esse código não vai deixar você fazer esse movimento de levar esse tempo que você pagou 11% para lá, para o regime próprio. Agora, se futuramente você quiser levar, primeiro você vai ter que ajustar essa contribuição, levar para outro valor, para só depois sim levar para o regime próprio. Você precisa saber que se pagar nesse código aqui, você não consegue levar. Aí precisa fazer alguns ajustes para depois conseguir levar. Tem como resolver. Se você já pensa em fazer essa manobra, já se planejou, como eu disse, aí não compensa você pagar 11% sobre um salário mínimo, e sim 20%. Então, essas são as informações importantes sobre esse código 1473. Então, vamos lá. Qual que é o outro procedimento que você vai fazer aqui agora? Próximo passo. Vamos supor que eu vou gerar minha guia no 1473. Eu vou mostrar aqui como que funciona para depois falar dos demais códigos, tá? 1473. Que é esse aqui, opção 11%. Data de pagamento você não mexe. Aqui, ó. Aí vocês vão vir aqui, ó, adicionar. Tá, qual que é a competência que você vai pagar? A competência é o mês que você está. E o dia de pagamento é o dia que você efetivamente vai pagar seu INSS. Então, nós estamos na competência de julho. Eu estou gravando em julho esse vídeo. Se eu quero pagar agora, dia 15 de julho, vence todo dia 15, referente à competência anterior. Se você vai pagar seu INSS hoje, inclusive hoje é uma data, o último dia para pagar o INSS, para quem paga por conta própria como facultativo ou individual. Eu vou gerar a guia referente ao mês anterior, então eu vou gerar a guia referente a junho, tá bom? Então é assim que funciona. Então aqui eu colocaria a competência junho de 2025 sobre R$ 1.518. Presta atenção na hora que você estiver lançando essas informações, porque senão não vai gerar a guia, não gera. O sistema não aceita um valor menor do que o salário mínimo e não vai aceitar um valor maior do que o salário mínimo para esse código aqui. Eu, por exemplo, eu gero minha guia aqui como contribuinte individual e depois eu vou e pago no meu banco. Não preciso, eu não saio de casa para pagar INSS, gente. Então, tem essa informação e vocês não precisam nem sair de casa. Dá para pagar em vários bancos digitais, mas se quiser imprimir, gerar a guia aqui, fazer a impressão dela e levar na lotérica para pagar, tá tudo certo, não tem problema não. Qual outra informação importante aqui? Eu clicaria em confirmar, mas eu quero falar dos outros códigos aqui para você. Toma cuidado, principalmente se você está voltando ou começando a pagar. Já paga em dia. Não precisa pagar adiantado demais. Tem gente que gera guia para o ano inteiro. Não aconselho fazer isso, porque salário mínimo pode mudar e depois você se arrepende e faz coisa errada. Eu aconselho gerar sua guia todo mês, bonitinho. E eu vou pagar dia 15 de julho referente à competência de junho. Hoje é a data limite. Não aconselho ficar pagando em atraso, não. E nem gerar guia para o ano inteiro e pagar com muita antecedência também não. Então, paga o seu INSS uns 5 dias antes de vencer, uns 10 dias, uns 3 dias, tá tudo certo. E quando você pagar o seu INSS, espera aí uma semaninha, né? Pagou lá a guia, foi lá, gerou a guia, pagou a guia. Espera uma semana e confirma para ver se essa contribuição tá entrando dentro do seu extrato previdenciário, porque aqui tem que constar sua vida contributiva. Então, você tem que ver se está constando aqui o seu salário de contribuição, tá bom? Se vai entrar aqui a competência e a remuneração que você está mandando. No caso, vai ser um salário mínimo que você está mandando nesse tipo de código aqui. Então, toma bastante cuidado nesse ponto. Então, vamos lá. Agora que você entendeu essa questão das regras, né, do 11% nesse código 1473, agora eu vou falar do código 1406, que é outro código muito importante para você que está pensando em começar a pagar seu INSS como facultativo. Esse código 1406 significa o quê? Que você vai estar pagando seu INSS não a 11% mais, mas sim a 20%, tá ligado? Com a alíquota. 1473, 11% limitada a um salário mínimo.
Código 1406 é um código onde você vai pagar na alíquota de 20% e você pode pagar uma base contributiva de um salário mínimo até o teto previdenciário vigente, tá? Essa é a diferença desse código aqui. E vai anotando aí que eu vou falar mais diferenças aqui para você poder escolher seu código. A importância de saber o código. Então, esse código 1406 pode trazer uma aposentadoria maior para você. É certeiro, Ana, que eu vou ganhar uma aposentadoria maior? Não, porque depende da oscilação da sua vida contributiva anterior. Do mesmo modo que eu expliquei aqui no exemplo, quando você paga 11% por um tempo e um tempo recebe mais de remuneração e paga mais de INSS. Então, esse código ele vai permitir essa possibilidade, vai te dar essa possibilidade de pagar o quê? Um valor acima de um salário mínimo. Então, às vezes, você quer garantir uma aposentadoria maior, tá se planejando, ou já se planejou, que é o certo, e ficou fixado que se você pagar, a partir de agora, sobre R$3.000, 20% de R$3.000, vai te dar uma aposentadoria de 2.500 no final. Vamos supor. Esse código de 20%, código 1406 na alíquota de 20%, te dá a possibilidade de aumentar o valor da sua aposentadoria, tá bom? Inclusive, se você quiser saber mais sobre essa questão dos cálculos, eu tenho aqui no meu canal uma série de vídeos onde eu falo somente sobre cálculos e essa questão também, gente, de pagar o INSS com uma base maior ou menor. Tem vários vídeos no meu canal, inclusive eu tenho uma playlist, vou mostrar aqui, ó. Essa aqui, a playlist aqui, ó, eu falo sobre os cálculos, benefícios, a questão da média do pagamento do INSS. Essa outra aqui eu falo sobre o pagamento do INSS por conta própria. Essa questão da alíquota de 11%, de 20% de forma mais aprofundada. Fica de olho, não deixa de estudar sobre esse tema. Inclusive, se você ainda não está inscrito nesse canal, está chegando agora, está gostando das informações, aproveita, se inscreva que é de graça nesse botãozinho aqui, ó. Ativa as notificações para você receber aí os próximos conteúdos, que é muito importante que você saiba pegar seu INSS do jeito certo. Um deslize que você der aí, faz coisa errada, depois arrepende o resto da vida. Esse código 1406, então, dá essa possibilidade de você pagar com uma base maior. Desde o salário mínimo, que é o mínimo, até o teto previdenciário. Hoje o salário mínimo é R$ 1.518 e o teto previdenciário está fixado em R$ 8.157, uns quebradinhos. Então, você não pode pagar menos que esse valor e nem mais que esse valor. Mas esse código 1406 te dá a possibilidade de pagar entre esses valores. E, consequentemente, você pode sim garantir uma aposentadoria bem melhor, com um valor maior. Tá bom? Outro benefício desse código de 20%. Você tem o direito da certidão de tempo de contribuição. Lembra que eu falei que o código de 11% não deixa você levar esse tempo que você paga 11% para outro regime previdenciário? Se você já paga o de 20%, aí sim você pode levar. Tranquilamente. Se você pagou 10 anos no código de 20%, 14,5, e depois passa um concurso público, por exemplo, se quiser levar esse tempo para lá, se for estratégia sua fazer isso, você pode pegar o tempo, pede a CTC para o INSS e dá o seu regime. Outro benefício desse código de 20%, você vai ter direito a todos os benefícios do INSS, não é só a regra de transição por idade agora, não. É direito aos benefícios, né? Além de todos os benefícios previdenciários, igual o de 11% dá, você vai ter direito às aposentadorias por tempo de contribuição. Então, se você já sabe, já se planejou, já sabe que vai aposentar no pedaço 50%, na regra por pontos, que são tipos de aposentadoria por tempo de contribuição, você vai pagar nesse código aqui, de 20% que você paga nesse código, entra para esse tipo de aposentadoria. Tá bom? Então tem que ter estratégia, por isso que você tem que conhecer o código. Imagina que você já sabe que vai aposentar na regra dos pontos e começa a pagar no código 1473. Tá errado, tá? Dá para resolver? Dá, tem jeito de resolver. Só que aí vai atrasar sua aposentadoria, vai te dar dor de cabeça, enfim. Melhor já saber com antecedência e fazer do jeito certo a partir de agora. Vamos continuar aqui. Esse seria o código. São as informações. O que vai fazer? Mesma coisa, adiciona aqui. Agora não, agora eu fiz meu planejamento previdenciário, né? Inclusive, se você ainda não se planejou, corre atrás, já faz. Isso não deixa para a última hora, não. Porque planejamento previdenciário vai te salvar de uma fria. Inclusive, se você precisar, aqui no escritório a gente faz esse trabalho para você também. Ok? Então, fica de olho nisso aí, hein? Você não deixa para a última hora, não. Porque quando a gente deixa essas coisas para a última hora e acaba tendo dor de cabeça. E aqui na Sagaz Travel a gente tem todas as soluções que você precisar. Vou supor aqui que eu vou pagar de 20% agora. Tô quase finalizando o vídeo aqui já. Pode digitar a competência. No caso, eu quero pagar a competência de junho de 2025. E eu fiz meu planejamento previdenciário.
e eu já sei que eu vou me aposentar na regra por pontos e que eu vou receber 6 mil reais de aposentadoria. Só que no meu plano ficou destacado para mim conseguir atingir essa estratégia. A partir de agora, eu vou ter que contribuir sobre uma base de 4 mil reais, vamos supor. Então, eu jogaria essa base de 4 mil reais, gero a guia aqui, clico em confirmar. E aí, o que vai acontecer quando eu clico em confirmar? O próprio sistema vai calcular 20%, porque eu estou no código 1406, desse valor aqui. Então, vai gerar a guia e você vai pagar 20% desse valor aqui para o INSS. 20% desse valor sai do seu bolso e os 4 mil reais vai lá para dentro do seu CNIS para um futuro cálculo aí de um benefício previdenciário. Beleza, Ana? Qual que é o último código que nos resta aqui após saber dos demais? Código 1929. Tá? Esse aqui, ó, facultativo baixa renda. Vou falar um pouquinho aqui sobre esse código para você, para quem que ele é indicado. Esse código 1929, ele é indicado como o próprio nome diz, para baixa renda, pessoas que comprovam baixa renda, que tenha o cadastro CAD único. Geralmente funciona para as donas de casa, donos e donas de casa. Esse código aqui, ele é muito parecido, ele tem os mesmos benefícios que o código na alíquota de 11%, que é o 1473. Só que o 1473 você paga 11% de um salário mínimo. Já no código 1929 você paga 5%. É uma alíquota extremamente reduzida, mas é para as pessoas que comprovam baixa renda. Por isso, tá? Então, se você comprova baixa renda, tem cadastro único, é uma dona de casa, você pode pagar 5% sobre um salário mínimo. São os mesmos benefícios que a alíquota de 11% garante lá no 1473. Só que aí você tem mais uma redução. Aí você pode pagar nesse código aí mais em conta, tá? O 1929. Ok? Esse código aqui, ele é muito bom. Inclusive, eu tenho um vídeo aqui no meu canal onde se você for dona de casa, depois assiste esse vídeo aqui, porque eu falo em detalhes sobre essa questão do código 1929, os benefícios que você tem para poder pagar seu INSS aí como dona ou dono de casa. Claro. E com essas informações que eu passei para você aqui, agora você vai poder escolher. O próximo passo aqui do tema é simples, já colocou o mês, né, a competência, colocou a data de pagamento, já é gerada automaticamente, você não precisa mudar. Clicou em confirmar, já vai aparecer a guia, você vai gerar a guia, vai fazer o pagamento do seu INSS. E assim você garante todos os seus direitos previdenciários de acordo com o código que você escolheu. Ou 1929, pagando 5% sobre um salário mínimo, ou 1473, na alíquota de 11% sobre um salário mínimo, ou 1406, na alíquota de 20%, podendo pagar desde o salário mínimo até o teto previdenciário, e cada um com seus direitos aí. Espero que você tenha anotado e gravado tudo. E claro, se você ficou até o final desse vídeo e gostou, curte, compartilha essa informação aí com mais pessoas. Porque quantas pessoas precisam pagar seu INSS e não sabem dessas regrinhas aqui? Já fazer certo é melhor do que fazer errado, porque ter corrigir a cagada. Enfim, se você gostou desse vídeo, me conta aqui. Se eu te ajudei, deixa aqui nos comentários. Eu quero saber se você já pagou seu INSS, se tá voltando a pagar agora, se nunca pagou, me conta aqui que eu quero saber. Inclusive, você já planejou sua aposentadoria? Já tem certeza qual que é a melhor forma de pagar? Voltar a pagar seu INSS ou começar a pagar seu INSS? Me conta aqui que eu quero saber. Eu fico por aqui. Muito obrigada por você ter ficado até o final desse vídeo. Espero muito ter te ajudado aí nessa jornada de pagar seu INSS. Fica com Deus. Tchau, tchau.